Você consegue imaginar o terror? Entrar em pleno voo, no meio de uma manobra acrobática e, de repente, um estalo metálico inconfundível. Você olha para o lado e vê que uma das asas do seu avião simplesmente desapareceu. Para a maioria dos pilotos, isto é o roteiro de um pesadelo, mas para o jovem piloto argentino Dino Moliner não foi imaginação. Foi a realidade aterrorizante que ele enfrentou diante de milhares de pessoas, e sua reação nos segundos seguintes definiria tudo. Esta é a história de um desastre aéreo que deveria ter sido fatal, mas que por uma mistura de tecnologia e sangue frio, se tornou um dos contos de sobrevivência mais inacreditáveis da aviação. Dino Moliner, na época com 22 anos, já era um veterano dos céus, vindo de uma família de pilotos, com pai e irmão mais velho compartilhando a mesma paixão. Ele começou o curso de piloto aos 16 anos, e aos 17 já era brevetado. Sua praia era a acrobacia aérea, uma das modalidades mais exigentes e perigosas que existem. Não se trata só de voar do ponto A ao ponto B. É uma dança complexa e violenta com as leis da física, onde o avião é levado aos seus limites absolutos. Cada parafuso, cada loop, cada voo de ponta cabeça é uma prova de confiança total entre o piloto e sua máquina. O avião de Dino era um Hans S9 Caos, um modelo americano conhecido por ser um avião kit leve, feito sob medida para acrobacias. O Hans S9 é extremamente ágil, projetado para responder ao menor dos comandos. Sua estrutura é feita de tubo de alumínio e coberta por tecidos, tornando-a extremamente leve. Esse peso baixo é a chave para a agilidade das manobras, mas também significa que os limites estruturais do avião precisam ser respeitados com uma disciplina militar. O palco para o drama era a cidade de El Trébol, na Argentina, em um domingo, 15 de agosto de 2010, e o aeroclube local estava sediando um show aéreo. O clima era de festa. Milhares de pessoas, famílias inteiras olhavam para o céu maravilhadas com as manobras. O cheiro de combustível e o som dos motores criavam aquela atmosfera única que só um evento de aviação tem. Dino Moliner era uma das estrelas. Ele fazia parte de uma esquadrilha com os 3 Hans S9 Caos, mas naquele momento se preparava para uma apresentação solo. Por volta das 14h30 ele decolou. Para o público, era o começo de mais um espetáculo. Para Dino, era mais um dia no escritório. A rotina de um piloto de show aéreo é ensaiada à exaustão. Cada movimento é calculado. Dino começou sua sequência desenhando linhas invisíveis no céu, manobras agressivas como parafusos e lancevacs, uma manobra caótica que faz o avião girar em todos os eixos, mostravam o seu domínio sobre a máquina. A multidão aplaudia, sem ter ideia do estresse gigantesco que cada uma daquelas manobras impunha sobre a estrutura do pequeno avião. Toda estrutura tem um limite, seja uma ponte em um prédio ou a asa de um avião. Na aviação, esse limite é medida em força G. Em voo reto e nivelado, estamos sob 1G, a força normal da gravidade. Numa curva fechada ou subida rápida, o piloto sente o G positivo, que o empurram contra o assento como uma sensação de peso aumentando. Mas também existe o oposto, a força G negativa, aquela sensação no topo da montanha russa quando você é levantado do assento. Isso é o G negativo, e em um avião manobras como voo invertido ou um mergulho abrupto geram essa força empurrando o piloto para cima, contra os cintos. Para a estrutura isso é crítico. As asas que normalmente sustentam um avião por baixo ou com G positivo passam a ser empurradas para baixo. O Hans S9 é projetado para aguentar 6 Gs positivos e 4 negativos. Esses são os limites operacionais, a fronteira segura que jamais deve ser cruzada. O desastre de Dino Moliner começou quando ele iniciou uma manobra que levaria o avião justamente para esse território perigoso. O plano era fazer uma passagem invertida, seguida de um looping externo. Nessa transição, o piloto empurra o manche para frente, ainda invertido, submetendo as asas a uma violenta força G negativa. Naquele instante, em algum ponto da estrutura da asa esquerda, o limite foi ultrapassado. O metal que até ali aguentou tudo bravamente cedeu. O som foi agudo, violento e definitivo. Um estalo metálico que rasgou o ar. E dentro do cockpit, a sensação de Dino Moliner foi ainda pior.
uma vibração brutal, seguida por uma guinada incontrolável. Ao olhar para a esquerda, ele viu o impensável, o céu azul onde sua asa deveria estar. A asa esquerda inteira tinha se partido e separado da fuselagem. Imediatamente a aerodinâmica que mantinha o avião voando foi destruída. Com a sustentação de apenas uma asa, à direita, o avião entrou numa espiral violenta e descontrolada em direção ao chão. A perda de uma asa causa uma rotação tão rápida que pular usando um paraquedas pessoal se torna uma manobra extremamente arriscada. Mas o Hans S9 de Dino tinha um trunfo, um sistema de paraquedas balístico, BRS. Diferente de um paraquedas que o piloto veste, o BRS é um paraquedas gigante projetado para salvar o avião inteiro, instalado na fuselagem. Ele é acionado por uma alavanca da cabine que dispara um pequeno foguete. Esse foguete extrai o paraquedas em menos de 1 segundo, permitindo uma abertura rápida mesmo em baixa altitude ou em situações de perda de controle como essa. Em meio ao giro violento, uma voz soou no rádio de Dino. Era César Falistoco, que via o desastre e gritou a instrução que cortou o pânico. Acione o paraquedas. Com uma clareza de pensamento impressionante, Dino encontrou e puxou a alavanca vermelha. O foguete disparou e o enorme paraquedas explodiu para fora. Com a rotação do avião, as linhas do paraquedas acabaram se enrolando na cauda. Isso fez com que o avião descesse pendurado de nariz para baixo, e não na posição horizontal ideal. Mas mesmo assim o sistema funcionou. A queda foi interrompida e a velocidade de descida diminuiu drasticamente. Enquanto descia, Dino ainda tentava controlar o avião, movendo os lemes na esperança de talvez se livrar das linhas presas. Uma prova de que o instinto de um piloto é nunca parar de voar. A luta não tinha acabado, mas o pior, a queda descontrolada, havia sido vencida pela tecnologia e pela ação rápida do piloto. A descida foi suave, mas o pouso nem tanto. O avião tocou o solo de nariz a cerca de 500 metros do público por causa das linhas presas na cauda. O impacto, embora atenuado, ainda foi forte, e o perigo não tinha passado. Com o tanque de combustível rompido, a aeronave pegou fogo rapidamente. Agindo com a mesma rapidez que salvou sua vida no ar, Dino conseguiu se soltar e sair dos destroços em chamas. Ele escapou do que deveria ter sido um acidente fatal com ferimentos surpreendentemente leves, sofrendo apenas algumas queimaduras em uma das pernas. Os bombeiros correram para o local e apagaram o incêndio. Em uma entrevista logo após o acidente, o jovem aliviado disse que era a primeira vez que usavam paraquedas e que o verdadeiro susto veio ao ver o fogo. A análise do vídeo do acidente apontou para a causa mais provável. A aeronave ultrapassou seu limite estrutural de G negativo durante a manobra acrobática. Tudo indicava que a estrutura simplesmente cedeu sob uma força para a qual não foi projetada. Notavelmente, a experiência não afastou Dino Molyneux dos céus. Em uma entrevista nos anos seguintes, ele admitiu que a culpa foi sua por exceder os limites do avião. Ele continuou a voar em shows aéreos, considerando sua paixão um hobby profissionalizado. A lição aprendida foi profunda. Ele mencionou que, depois do acidente, passaram a fazer reformas nos aviões para torná-los mais fortes, garantindo uma margem de segurança maior caso um erro acontecesse. Hoje, ele voa solo com aeronaves ainda mais potentes e capazes. Histórias como a de Dino Molyneux nos mostram do que somos capazes sob pressão e como a tecnologia pode ser a linha tênue entre a vida e a morte. O dia 15 de agosto de 2010 poderia ter entrado para a história da aviação como mais um dia trágico. Em vez disso, tornou-se um dos exemplos mais espetaculares da importância de sistemas de segurança, como o paraquedas balístico, e da incrível resiliência de um piloto. A imagem daquele Hans S9 descendo dos céus, quebrado mas seguro sob seu paraquedas, é um lembrete poderoso de como a linha entre o triunfo e a tragédia é fina na aviação acrobática. O acidente de Dino Molyneux não é só sobre uma asa que se partiu. É uma história sobre conhecer os limites, sobre a importância da preparação e, acima de tudo, sobre manter a calma sob uma pressão inimaginável.
Ele não só sobreviveu a um pesadelo a milhares de pés de altura, como usou a experiência para se tornar um piloto mais consciente, continuando a inspirar multidões com sua arte no céu. Inscreva-se no canal Lendas da Aviação para mais histórias como essa. Nos vemos no próximo voo.